Olá, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar a palestra de Educação Especial e Autismo, abordagens práticas para professores e profissionais. Eu me chamo Amanda Rossi Bernini. Eu iniciei a minha formação com Educação Especial, licenciatura de Educação Especial na UFSCar. Depois, pela necessidade, eu cursei Pedagogia, para entrar mais em campo em sala de aula, né? Houve essa necessidade. E, por fim, a Psicopedagogia. Hoje eu sou professora de um segundo ano. E também faço atendimentos individuais com as crianças, tanto focando na área da educação especial, para as crianças que já têm laudo, e na psicopedagogia, dificuldade de aprendizagens, coordenação, tudo que envolve. Possuo pós-graduação de neurociência, atendimento educacional especializado em psicomotricidade, atendimento educacional especializado em sala de recursos, ludopedagogia, ludicidade na educação infantil, tecnologia assistivas, abordagem da TO e neuropsicopedagogia. O aprendizado e a troca de experiências que enriquecem a vida de todos. Juntos, vamos explorar novas estratégias e práticas que promovem um ensino mais acessível e equitativo. Cada esforço faz a diferença na construção de um futuro mais inclusivo. Então, tem as formiguinhas aí, porque o trabalho da educação especial vem de muitos anos, né? E a gente fala assim nessa área que é um trabalho de formiguinha. A gente não vê no dia a dia, o esforço é grande, mas é com o tempo, quando a gente olha para trás, a gente vê a diferença que fez na vida de uma criança, a gente vê a diferença que fez na evolução, ou até quando são pequenininhos e conseguem uma habilidade ou aprendem alguma coisa, né? Esse crescer deles, que a gente sabe que a gente está fazendo a nossa parte. Quando a gente respira aliviado, sabendo que está dando tudo certo. E eu acho que aprender nunca é demais, e além de tudo, o que que a gente faz com esse conhecimento, né. Eu espero que o que vocês aprendam aqui, vocês juntem tudo numa bagagem e vocês consigam fazer alguma diferença. Pensar em alguma prática diferente, um olhar diferente para a criança, vocês consigam fazer diferença de alguma forma, seja no planejamento também de professor, que é muito importante, então que isso consiga mudar de alguma forma, porque a gente só consegue mudar as coisas a partir de nós mesmos. E eu falo por mim, aprender nunca é demais, então eu sempre estou ali buscando aprendizagens, porque, o mundo é muito dinâmico e quando a gente fala de educação inclusiva, é tudo muito peculiar, né, cada indivíduo é um, cada laudo é um, e dentro do autismo, a gente trabalha no espectro, então é uma coisa muito grande. Então é isso, temos que juntos buscar experiências, aprendizagens, enriquecer pensando no bem, né, da criança. Os objetivos dessa palestra, né? Compartilhar estratégias com vocês, apresentar métodos e práticas eficazes para a educação de alunos com autismo, identificar os desafios, discutir os principais desafios enfrentados por educadores, profissionais na alfabetização e inclusão de alunos com TEA, propor soluções, oferecer adaptações e técnicas para superar barreiras na comunicação, alfabetização, socialização e fomentar a colaboração. Promover a colaboração entre professores, psicólogos e outros profissionais na educação, por uma abordagem integrada e eficaz. Então, vamos começar pontuando um pouco da educação especial. A educação especial teve início no século XVI, quando médicos e pedagogos acreditavam no potencial de crianças especiais. Desde então, foram abandonadas em asilos e manicômios. Esse ato justificado dizendo que assim eles seriam bem cuidados e protegidos, mas na verdade era a sociedade que estava querendo se proteger deles, iniciando a fase de segregação. Então, para chegar na inclusão, nós passamos por diversas fases. E essa fase foi da segregação, identificar quem era diferente e colocar um lugar especial e diferente para eles, né? Que no caso aqui eram os manicômios, né, os asilos que eles ficavam abandonados, então todos os diferentes ficaram abandonados juntos, é a fase da segregação. Depois, a partir do século XIX, começaram a encaminhá-los para classes especiais de escolas regulares. Na década de 1960, passou a ser conveniente e economicamente para os cofres públicos adotarem a ideologia de integração. Nessa mesma época, os movimentos sociais pelos direitos humanos se intensificaram, tornando a prática de segregação um pensamento intolerável. Começou-se a pensar em formas de ensinar as pessoas antes consideradas ineducáveis, e aos poucos percebem que os colegas dessas crianças especiais também poderiam ser beneficiados com essa convivência e teriam melhor aceitação para as diferenças. Então,
como que não era mais viável economicamente e também, né, era um pensamento fora já da época, não tinha como mais segregar as pessoas, o pessoal via isso como uma coisa absurda, então eles começaram a fase da integração. Então essas crianças iam para a escola, mas tinham salas, né, especiais, as classes especiais dentro da escola regular, mas a classe era especial para as crianças especiais. Então eles estavam ali na sala de aula, mas não estavam junto com os outros, né, e começaram aos poucos perceber, mas os outros aprendem, né, tem aceitação com a diferença, o entorno também, evoluiu, melhorou, né, todos estão contribuindo para a evolução de todos, não são só as crianças especiais que conseguem aprender, né, com o outro. Todo mundo se aprende, o professor também aprende. A partir do momento que tem uma adaptação com o próximo, tem algo diferente, é difícil, é uma barreira, vai ter que fazer adaptação de atividades, provavelmente se solicitar, mas é importante. É dessa forma que a gente aprende, é saindo do comodismo e quando a gente se esbarra na diferença. E é isso que é o mais lindo, porque na verdade a gente fala que são crianças especiais, mas todos somos especiais e todos somos diferentes. Então cada aluninho vai ser diferente. Foi nos países escandinavos que teve início o princípio de normalização. Questionavam sobre as limitações, os abusos das instituições residenciais e diziam que toda pessoa com deficiência deveria possuir as mesmas oportunidades para participarem de atividades compartilhadas por pessoas de sua idade e o direito de ter o mesmo estilo ou padrão de vida de uma pessoa comum de sua cultura. Esse pensamento se difundiu para a América do Norte e Europa. Então, aos poucos, eles iniciaram o princípio de normalização, de normalizar a deficiência. Não era mais como uma coisa diferente de se excluir, era de tentar normalizar e integrar. Mas só o fato de ter, né, essa normalização já acaba sendo uma inclusão forçada, é um pensar sobre o normalizar, né? Não é uma coisa natural que isso aconteceu. Então, se pensavam sobre isso. E só houve o processo de normalização, porque antes teve a segregação e a exclusão dessas pessoas. No Brasil, começou a falar sobre educação especial no século XIX, na década de 1950, por necessidade. Começaram as implantações por movimentos comunitários de redes de escolas especiais filantrópicas. Porém, depois de muita luta, temos hoje como resultado a conquista de um conjunto de leis que favorecem cada dia mais esse trabalho na prática. Para atuar na sala pedagógica, o professor deve ter licenciatura plena em educação especial ou pedagogia, com habilitação em uma ou mais das áreas de deficiência. O transtorno do espectro autismo, das altas habilidades de superdotação e outras licenciaturas plenas, com pós-graduação, mestrado, doutorado em alguma dessas áreas. Então, antes se fazia pedagogia, em educação especial era um ramo para se chegar, né, no AEE. Só que hoje em dia tem a faculdade de educação especial, mas são poucas, e muitos fazem a pedagogia e depois vão se encontrar na educação especial. Então por isso, ainda, pode-se fazer as pós-graduações, né, e as especializações, para você conseguir uma habilitação na sala pedagógica especial, né, para trabalhar com essas crianças. E esse é o símbolo internacional da acessibilidade. Ele representa a inclusão e o acesso igualitário à pessoa com deficiência em diversos ambientes, serviços e produtos. O desenho da figura humana estabilizada simboliza a independência, a capacidade das pessoas com deficiência para participar plenamente na sociedade. Então aqui temos, né, uma pessoa, um ser humano estável, tá retinho, tudo perfeito, em harmonia. Então isso como se fosse, né, o ideal que todos tenham acesso a tudo, todos consigam, né, se desempenhar da mesma forma na sociedade, ter os mesmos direitos. E esse é o símbolo também da educação especial. Agora um pouquinho especificando sobre o transtorno do espectro do autismo, que entra dentro da educação especial. São considerados público-alvo da educação especial alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. O autismo se caracteriza pela presença de comportamentos repetitivos, estereotipados, pela dificuldade na comunicação e interação. Esse é um quebra-cabeça, porque é uma das formas de demonstrar o autismo, né?
Cada um tem seu jeito, cada um tem suas peças, cada um se engloba de um jeito, e isso vai na integração e necessidade de diversos profissionais para conseguirem serem capacitados e conseguirem fazer o desenvolvimento dessa criança. Então você precisa de diversas áreas para conseguir compreender uma criança com autismo, né. Os pais conhecem a criança, eles devem ser participativos. Os professores que convivem com essa criança também conhecem sobre a criança, então faz parte desse desenvolvimento, né. Se tiver alguma questão de comunicação, a fono, às vezes psicólogos, psicopedagogos, então são diversos profissionais que podem abranger e fazer parte, né, do desenvolvimento dessa criança. O transtorno do espectro do autismo. Transtorno do espectro do autismo. Então o nome já diz, né, espectro do autismo. É todo o arco-íris. Quando a gente vê o quebra-cabeça de arco-íris colorido, é porque é um espectro, tem diversas cores dentro de um espectro. Então, a criança não necessariamente é laranja ou amarelo, e ela pode ser entre essas cores, então é múltiplo. Cada um pode ser um pedacinho desse arco-íris, cada um pode ter uma parte dele. Porque é muito dinâmico, varia de pessoa para pessoa e é isso que a gente tem que lembrar a todo momento. São indivíduos, cada um tem sua necessidade, cada um tem sua condição, assim como todos. Todas as pessoas são diferentes, então a gente não pode generalizar e colocar tudo num pacotinho de autismo, tudo num pacotinho de, TDAH, porque não são todos assim. Cada um tem sua forma de expressar, sua forma de agir. Alguns podem ter estereotipos, né, que fica, a gente tem que trabalhar sobre isso. Alguns podem ter dificuldade de comunicação, outros mais na interação social, outro pode ter em 2, né, em ambos, dependendo do nível, do grau do autismo. Então a gente não pode classificar todos numa caixinha só. No início, no atendimento para as pessoas com transtorno do espectro autista, eram oferecidos por instituições especializadas. E a primeira escola que atendeu exclusivamente esse público foi a Associação de Amigos do Autista, AMA, fundada por um grupo de pais de crianças com autismo no dia 8 de agosto de 1983. E sobre a inclusão escolar. Então, muito se fala de agressividade, do isolamento dessa criança, né? Da falta de interação, da comunicação dela. Ah, como que eu vou incluir uma criança que tem dificuldade na fala? Então, os educadores, pais, alunos informados são essenciais para a construção de uma educação verdadeiramente inclusiva, porque a gente não pode colocar todos numa caixinha separados, quem são os especiais, porque isso daí é uma segregação também, né? Ou uma integração, mas não é a inclusão. E a inclusão não deve estar só no papel, ela tem que ser inclusiva em sala de aula, fazer parte para todos, agregar a todos. Direito de estudar em classe comum do ensino regular com o suporte necessário, adaptações curriculares, direito de adaptação e recursos pedagógicos que facilitem a aprendizagem, atendimento educacional especializado, acesso a serviços e recursos que promovam o desenvolvimento pleno, plano de desenvolvimento individual, que é o PDI, elaboração de um plano personalizado e de ensino que atenda às necessidades específicas de cada aluno. Então, aqui temos algumas pontuações que devem ser acessadas por essas crianças, né? Elas devem ter. Então, direito de estudar na sala com suporte é necessário, é um direito e todo mundo aprende com isso. Os colegas aprendem com isso, a respeitar o tempo da outra criança, né? A respeitar a individualidade se ela não fala, se ela não conversa, como que eles podem se comunicar. Adaptação curricular, se necessário, deve ser feita adaptações pedagógicas de diversas formas e que facilitem essa aprendizagem, sendo integrando mais recursos visuais, seja integrando algum suporte na escrita,
Deve ser feita adaptação, se demandar da criança, dependendo da criança, cada uma tem sua especificidade. E o atendimento educacional especializado são desenvolvem a criança, auxiliam nesse desenvolvimento, normalmente é feito no contraturno, e deve ser também um direito da criança, e ser realizado, né, a escola deve fornecer. Isso tem que ser visto de cada cidade, cada local, mas se for necessário, ela tem direito a atendimento educacional especializado. E o plano de desenvolvimento individual, também é o PEI, né, Plano de Ensino Individualizado, é a elaboração de um plano personalizado do ensino ao aluno. Então, como professor, nós fazemos o semanário, né, ou mensal, dependendo da escola. A gente tem um planejamento anual de como vão ocorrer, de acordo com as datas comemorativas, as provas, enfim. E também tem o que a gente envia, descrevendo todas as atividades que vamos cursar com a sala. E se dentro dessa atividade tiver eh, alguma coisa que, a criança não consiga executar, por exemplo, ela deve ser adaptada e manter a temática criança. Então, por exemplo, vocês estão escrevendo sobre cidades do Brasil, e aí a criança não consegue, não tem a pega no lápis, mas então ela pode estar montando um quebra-cabeça com isso. Ela tem que ser sempre a mesmo assunto, montando quebra-cabeça do Brasil, das cidades do Brasil. Então você está falando sobre, algo global, contando uma história. Eles estão escrevendo um texto, a criança pode estar desenhando sobre isso. Então sempre tem que ter a mesma temática com a criança, porque a inclusão é isso, é envolver a sala toda. Nem que, todo mundo desenha depois, ou melhor, estende um craft grandão na sala e todo mundo vai desenhar. A avaliação pode ser feita de diversas formas. Então sempre pensar na demanda, tanto da criança quanto da sua turma, e como fazer para integrar os 2. Capacitação de professores, né, formação continuada para os educadores, que isso é essencial para as práticas inclusivas, porque sem o conhecimento, como que as pessoas vão correr atrás, vão ter a demanda, entender a demanda da criança para conseguir adaptar e produzir as coisas, né? Porque muitas vezes é fácil, a adaptação ela pode ser muito fácil, a criança está tentando te mostrar ali e o professor não consegue captar, porque ele não tem essa formação. Então, é necessário ter uma formação continuada, fornecer cursos para os professores, né, no HTPC, às vezes dá uma informação sobre isso, cada dia faz fichinhas, cada dia lê uma informação sobre a educação especial, sobre o público, ou fala sobre alguma criança, dá espaço para o professor se abrir e ter esse feedback da coordenação também. O ambiente acessível, a adequação do ambiente escolar para facilitar o acesso e mobilidade dos alunos com TEA, né, tem criança que pode ter dificuldade de mobilidade, para andar, então ele deve ser adaptado e adequado. Carteiras adequadas, se a sala tem muito estímulo, adaptar os estímulos. Estímulos sonoros é difícil em escola, né, a gente tem bastante ruído em escola, criança é movimento, criança é barulho, mas tentar, fornecer uma sala, né, não para todos, não só para criança, mas, por exemplo, ali tem um aluno que é muito sensível a ruído, talvez a sala que fique no meio do corredor seja mais acessível, porque não fica perto do pátio, então pensar em alguma coisa associada a isso. Colaboração multidisciplinar, né, então como eu disse, tem que ter envolvimento de diversos profissionais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogo, todo mundo faz parte desse processo educativo. E se os pais, a escola e os terapeutas estão alinhados, não tem como essa criança não se desenvolver, porque são inúmeros estímulos que estão dando para elas de diversas formas, em diversos locais. Se todo mundo está alinhado, integrado com ela, sabendo as demandas dela e fornecendo, a criança vocês vão ter um feedback maravilhoso, a criança vai ter um desenvolvimento maravilhoso, e é isso que importa, pensar no desenvolvimento da criança. Aqui tem uma imagem para explicar todo esse processo de como foi, o movimento da educação especial, que também engloba o público do TEA, né. Então primeiro houve a exclusão dessas crianças, eles ficaram excluídos à margem da sociedade. Depois vem o processo de segregação, então juntaram todos os especiais e separaram eles, vai ficar nesse grupinho, nesse canto aqui. A integração foi trazer ele dentro para a sociedade, mas ainda separados. E a inclusão é isso, gente, a inclusão é saber que eles estão em todos os lugares, eles podem estar onde eles querem e fazendo o que eles querem, dentro da sociedade, como qualquer um, a gente não vai ter
Não vai ser, indivíduo especial. Não, isso é o ideal, é não ter mais a classificação de especial. Porque todos somos e todos somos diferentes. É entender a condição, saber lidar com ela e adaptar o que for necessário, né? E seguir a vida. Todo mundo tem a capacidade, deve estar integrado a todos. Direitos e leis. Ressalta-se a importância de conhecer os direitos e leis para garantir a inclusão e o acesso à educação de qualidade para alunos com transtorno do espectro do autismo. Esse aí do ladinho tem um colarzinho de identificação. O colar de identificação facilita em situações de emergência, e onde a comunicação pode ser um desafio. Então, por exemplo, mesmo que o indivíduo for verbal, mesmo que ele converse, interaja, às vezes ele fica nervoso e ele não vai saber falar, ou não vai saber se explicar, ou pode acontecer alguma coisa, ou ele vontade de sair correndo. Então, com o colar de identificação, é visual. A gente sabe, essa pessoa tem alguma condição que ele pode estar não sabendo falar. Então, por exemplo, a criança, a pessoa desmaiou. Então, conseguem entender melhor. Ai, ela não é, ela pode não falar, você vai entender que existe uma condição também ali. Ou um policial aborda a pessoa. Ai, vai entender que ela tem uma condição, por isso talvez ela não está falando, dando um feedback rápido ali na hora da conversação. O girassol é utilizado para indicar necessidades ocultas. Então, são deficiências que não são visuais. Por exemplo, síndrome de Down é visual. Síndrome de Down, você olha na carinha ali da pessoa, da criança, você vai entender que é uma condição genética. É visual, está ali. Agora, autismo não é visual. Muitas pessoas reclamam exatamente disso, né? Falam, mas ele nem tem cara de autista. Autismo não tem cara, né? Autismo tá ali, são maneiras de movimentos, ou dificuldade de fala, de socialização, pensamentos. É uma forma de pensar diferente, né? Mas ele não tem cara, não é o físico. Então, ele pode ser usado o girassol, porque é uma necessidade oculta. São consideradas deficiências invisíveis. Ele simboliza o brilho e a positividade, destacando a ideia de que as pessoas com deficiências invisíveis podem florescer com o suporte certo. Então, olha que lindo o significado desse girassol. E também tem o colorzinho do quebra-cabeça, colorido que é especificamente do autismo. Muitos preferem usar desse porque aborda diversos públicos, né? Mas vai de pessoa a pessoa. Cada um pode se identificar mais com o outro, é de gosto. Ambos significam que existe, né, as condições diferentes daquela pessoa. Temos a Constituição Federal de 1988, que é garantia para a educação de todos, sem discriminação. Então, isso inclui as pessoas com deficiência, mas olha só que interessante como está. Sem discriminação. Ponto. Não precisava ter mais nada se explicando, mas ainda tem, incluindo as pessoas com deficiência. É de todos e dos deficientes também. Então é redundante ainda, a gente precisa de ser mais claro e mais específico ainda nas demandas das leis, porque senão elas não são garantidas. E mesmo com leis, né, muitas vezes já não se garante isso em sala de aula. Mas é até um absurdo, né? Educação de todos e das pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiência não são todos ainda, não estão incluídos nesses todos. Porque seria a garantia de educação para todos. E a Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional, a LDB, ela estabelece a necessidade do atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência. Então, como eu disse, as crianças que, né, precisam do atendimento educacional especializado, deve ser adaptado isso e fornecido para ela. Deve haver o AEE, né, para a criança, todos os alunos com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entra na Lei Brasileira de Inclusão, na LBI, ela amplia os direitos das pessoas com deficiência, incluindo a educação inclusiva em todos os níveis de ensino. Então, ela vem para reforçar, é mais uma lei que vem para reforçar, hein? Precisa sempre estar reforçando e atualizando as leis. A Lei Berenice Piana institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, assegurando o direito da educação e o atendimento especializado. É mais uma lei que vem aí para garantir o que já consta em cima. Na verdade, só a Constituição Federal bastava. Estratégias de comunicação. Então, vamos lá. Desafios comuns na comunicação verbal e não verbal. Temos desafios
né, com as crianças. Na comunicação verbal seria, por exemplo, uma criança que tem a dificuldade de fala, ou mesmo não tenha fala, ou mesmo, pode ser seletiva para quem ela vai conversar, quem ela prefere conversar. E temos também a não verbal, porque muitas vezes, nós, por exemplo, podemos fazer, cara de bravo para as crianças e eles vão: "Ah, tá bravo", ou tão feliz, aí eles: "Ai, tá feliz", ou mostrando os roxinhos que nem a moça tá, pode ser incompreensível, né, ter essa percepção maior. Inclui a ironia, o sarcasmo, então tipo, eh "Ai, eu nem gostei disso". Às vezes a gente pode falar brincando: "Ai, nem gostei disso", ele acha que realmente não gostou, mas pode simbolizar que ficou lindo, que realmente a gente gostou. Então tomar cuidado na comunicação verbal e não verbal, de acordo com a demanda da criança, mas pensar que são condições, né, que, são pontuadas ali dentro do espectro, a gente tem que pensar nelas diariamente, tomar cuidado com nossas falas, nossas ações, somente como professores, porque a gente influencia não só as crianças do público-alvo da educação especial, mas todos os alunos em sala de aula. A importância de entender as necessidades individuais. Então, como eu disse, cada um é único. A gente tem que entender qual que é a demanda, o que que precisa, o que está sendo atendido, né? O que está fomentando ele a aprender, o que que ele quer mais aprender, o que que faz parte ali do cotidiano dele para integrar essa criança, né? Para estar junto ali. Planejar atividades que incentivem a interação social e comunicação. Então, planejar não só para a criança, planejar atividades para a turma que incentive essa interação social e a comunicação, né? Pode estar passando um bastãozinho para todo mundo, como foi essas férias? Cada um fala um pouquinho, nem que for uma frase curta, ou cada um faz um desenho, depois vai na frente, todo mundo junto e fala um pouquinho sobre o desenho, né? Então, sempre pensar nessa interação social e comunicação de todos. Então, aqui tem alguns exemplos. Jogos de turno, isso é o quê? Quando, um depois o outro, né. Então, por exemplo, vocês podem brincar de pode ser feito duplas, cada um fala um pouco sobre a atividade que fez, uma brincadeira que gosta. Qual a brincadeira preferida? Ó, faz dupla. Qual a brincadeira preferida de vocês? Aí um fala, depois o outro fala. Isso é turno, é troca de tempo. Primeiro um, depois o outro. Atividades em grupo, que envolvem grupos maiores, e brincadeiras que envolvem troca de informações, né. Isso é específico para incentivar a interação social e a comunicação dessas crianças. Então, se não tem isso em sala de aula, tenta incluir, porque é maravilhoso, dá para fazer joguinhos de cartas, aleatório, a criança tira e, tipo, do divertidamente, né. O que você mais tem medo? Qual o momento mais feliz da sua vida? Então inteirar sempre as coisas que estão de fora, que as crianças amam, traz para a sala de aula, porque é isso que elas gostam. A gente tem que ser atualizado para elas conseguirem estar engajadas ali no desenvolvimento, na educação delas. Porque a escola não pode ser um ambiente chato, porque o mundo ali é muito divertido. A gente tem o YouTube, como que a gente vai competir com os desenhos que pulam, roda, dança, brilha? A gente tem que trazer isso, né? Olha, o desenho ali, que legal, vocês viram? Vamos conversar sobre ele, fazer um texto sobre ele, né? O que vocês querem falar sobre isso? Então, sempre incluir a todos, todas as crianças. E também a gente tem que sempre se atentar. Pode ter uma criança ali que não tem um laudo, né? Tem muitas pessoas com autismo que chegam na vida adulta que não possuem um laudo e passa despercebido, né? É um detalhezinho pequeno, é uma condição pequena, às vezes fez uma coisinha aqui, outra ali, não entendeu isso aqui, e vai se autoaceitando dessa forma, nunca se compreende e acaba passando despercebido aos olhos de todos. Então, por isso que é importante, né? Obviamente, com o laudo a gente tem que dar, com certeza, atenção, mas também para quem não tem, porque a gente tem que ficar atento a tudo. Muitas vezes não é nem em casa que se percebe, é em escola, né? É em sala de aula, que o professor tá ali para perto da criança, a gente consegue ver, ah, essa criancinha fez assim, mas quase toda a turma fez de outra forma. O que será, né? Dá pra gente levantar hipóteses. Não que sempre vai ser alguma deficiência, alguma coisa para correr atrás, uma emergência. Mas a gente tem que ser sempre atentos nas crianças e o desenvolvimento delas e tem que estar na faixa etária. Passou da faixa etária do marco do desenvolvimento, tem que correr atrás, pode ser um sinal. Terapia nunca é demais. Um atendimento com a criança nunca é demais. Tem dificuldade de fala? Faz fono, né? Tem dificuldade motora? Foca nessa coordenação motora, nunca é demais, não precisa de laudo nenhum. E os pais têm que estarem cientes disso, mas depende dos profissionais
para trazer essa abordagem. Muitas vezes são os profissionais que vão estar identificando para conseguir auxiliar nisso. A comunicação alternativa aumentativa, também chamada como CAA, tem como função aumentar a comunicação expressiva e receptiva dos indivíduos que possuem prejuízos na comunicação. O PECS faz parte do CAA e é um sistema voltado para a comunicação através de imagens, utilizados principalmente por indivíduos com dificuldade de fala ou não verbais. Então, PECs são fichinhas de comunicação. A criança não fala, essa criança não é verbal e ela não fala em casa, não fala aqui. Tem como a gente ajudar ela. Então, ó, esse é um exemplo de PECs. E eles são técnicas visuais. A gente também tem que interagir sempre possível técnicas visuais para as crianças, né? Então, ó, fazer a cama, arrumar o quarto, se vestir, dormir. Às vezes a criança está com sono, não sabe falar, não sabe se comunicar, pega a fichinha de dormir. E isso é mais direto, mas também existe a prancha de comunicação, que tem tudo certinho, os verbos, né, e consegue pegar fotos, fotos dos colegas, fazer crachá com fotinho para identificar, né, ou deixar as atividades com as fotos das crianças postas para a criança conseguir reconhecer de quem é, às vezes a criança não lê, ou não fala, consegue pegar foto, ó, essa criança, se expressar por meio dela. Então, integrar mais as técnicas visuais no dia a dia com as crianças, que podem fazer toda a diferença. E aí entra também nos combinados, né? Se você tiver o combinado, agora é hora disso, agora é hora disso, a gente evita as crises, né? Que entra ali a criança fica, saiu da rotina, pode ficar estressada, que é um dos clássicos do autismo, né? Seguir essa rotina, ser mais certinho ali. Então, hoje vai ser um dia diferente, já avisar previamente, tentar sempre estabelecer a rotina o máximo possível com as crianças e não sair dela. E para isso também temos estratégias de comunicação, temos o reforço. Então, sempre reforçar positivamente as tentativas de comunicação, mesmo que elas não sejam perfeitas. Então, a criança falou: "Ah!", você fala: "Nossa, você queria o abacate! Parabéns!", porque às vezes a criança não fazia nada. Então, você reforçou o "ah", você está estimulando a criança a fazer o "aba", e aos poucos ela vai conseguindo, continuar e ter mais esse ímpeto de tentar se comunicar para a fala, porque quando eles aprendem isso, que a comunicação é mais fácil, eles acabam se engajando, né. Mas aprender a se comunicar é difícil. Tem muitas crianças que aprendem dentro do meio, mas exige um tempo de aprendizagem, né. E usar elogios, recompensas, incentivos para mostrar, né, para motivar a comunicação e mostrar que a criança está no caminho correto. Também temos que se lembrar de dar o tempo de resposta para a criança. Então, às vezes ela fala assim, aponta a água. Aí você, toma a água. Não entendi, o que que você quer? Não tô entendendo onde você tá apontando. Aí ela fala: aí você: e dá água pra ela, a água. Fala, não precisa falar assim: não é água. Fala: "Não, é água". Você fala: você quer a água". Sempre usar a palavra no meio da resposta, mas não insinuando que a criança esteja errado. E elogiar o caminho correto da criança. Reconhecer as dificuldades específicas enfrentadas por alunos com autismo, né, então não devemos tacar tudo numa caixinha e falar: "Todo mundo é desse jeito", mas tem dificuldade específica das crianças que possuem autismo, então se o aluno tem autismo, busca lá, o que que o autismo pode trazer de dificuldade? Será que ele pontua isso, 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 isso? Se ele já tem laudo, provavelmente vai ter o laudo dele ali que vai estar explicando tudo certinho. Possui dificuldade motora, você pode trabalhar bastante, faz a letra do nome com massinha, faz na caixa de areia. Importância de uma abordagem personalizada e adaptadas às necessidades individuais. Então, por exemplo, vamos fazer a letra com massinha. Não gostou, ele não gosta do toque da massinha. Vamos fazer com tinta, né? Ou na areia, não gosto da areia. Vamos fazer com recortar uma folha, recortar, usar tesoura. Então, sempre personalizar de acordo com a necessidade da criança, né? Eles podem ter sensibilidades, podem ter auditiva, sonora, tato, e tem que ser pensado, né, o visual. Então, vou passar um filme que tem um monte de estímulo para criança. Pensar nisso. Será que ele pode ter? Olhar o lado da criança, porque tem que ser personalizada ela, né. A criança está dentro de um meio, de uma sala de aula,
tem essas especificidades, assim como a sala toda também tem, cada indivíduo pode ter. Então, a gente não vai conseguir acertar todas e prever todas as coisas que podem acontecer, mas tudo que der para a gente estudar e pensar antes é a garantia, né, de um caminho mais certo, de evitar uma crise desnecessária. Então, fazer uso de recursos visuais, se a fala é comprometida, uso visual, né? A gente pode fazer uso de recursos visuais, até começar a integrar Libras com as crianças. Todo mundo vamos aprender uma letrinha por dia. Eles podem conseguir, aos poucos, se comunicarem naturalmente por meio disso. Letras em relevo, sensorial, né? Então, tem muitas atividades que são adaptadas para as crianças com cegueira, né, ou baixa visão, que pode ser usado também. Então, voltando ao exemplo que eu dei lá do mapa do Brasil, por exemplo, a gente pode fazer com papel crepom, pode fazer com barbante, fazer mais em relevo para as crianças sentirem, para estarem mais presentes. Eles precisam do concreto. E, novamente, não é só para criança com autismo, é para toda a sala e toda a turma. Temos o hiperfoco, né, que geralmente é um foco grande ali em algo que a criança gosta. Então, pode ser qualquer coisa, pode ser Peppa, pode ser Patati Patatá, pode ser carrinho, pode ser pinguim, pode ser aves, pode ser animais, floresta, pode ser o que for, folhas. A criança denomina um objeto de conhecimento que ela gosta muito. E aí vira um hiperfoco. Ela vai gostar muito e só quer estudar aquilo, quer viver naquilo, quer se interagir com aquilo. Isso é hiperfoco. Ele é bom, que a criança consegue se manter com atenção mais tempo na atividade, só que é restrito, né? Um foco restrito. Então, tende a ser mais retinho ali e não abranger, vamos aprender hoje sobre macaco. Não, não, eu só gosto de pinguim. Então, vai ter essa restrição um pouco, não vai ligar. Então, tentar sempre interagir. Exemplo, você sabia que o macaco pode ser mais rápido que o pinguim? Né? Exemplo, aí a criança, nossa, interagiu com o assunto dela. Totalmente diferente, mas você relacionou. Então, buscou o gatilho do hiperfoco, a criança se atentou à sala de aula. Ensino individualizado, que sempre que possível, né, planejar para o indivíduo, planejar a demanda dele, né? Se ele necessita de alguma adaptação, ou se ele está precisando, no caso da coordenação, dá para se fazer alguns exercícios de coordenação paralelo para a criança poder ir fazendo, mandar tarefa de casa individualizada. O ensino tem que ser individualizado pensando nas necessidades dessa criança. Então, qual é o objetivo que eu quero chegar com ela? Né? Tem que estar junto com toda a turma. Mas se a criança está atrasada um pouco, sim, então a gente mantém um assunto, mas adapta para o nível que a criança está. Organizar o ambiente de aprendizado de forma previsível e consistente. Então, né, demanda daquilo da rotina, tentar sempre manter tudo da mesma forma, né? Sempre com combinados, tentando avisar quanto antes e ter essa previsibilidade que traz segurança à criança. Senão eles falam, como assim, né? Mudou, como assim? E é um estresse. E como você vai trazer um estresse para a criança que está chegando numa sala de aula que precisa aprender? O estresse é totalmente oposto à aprendizagem. A criança estressada, nervosa com alguma coisa, ela tende a não aprender, né? Não faz as sinapses corretamente, não guarda as informações. Então, isso dificulta totalmente a fase de aprendizagem. Adaptações e inovações. Então, temos muitas inovações, tecnologias, e a gente tem que fazer uso dela para o bem da sala de aula, sempre trazendo, incorporando essas inovações, adaptando os métodos para atender as necessidades individuais com os alunos com autismo. Então, adaptar o material didático para tornar o conteúdo mais acessível. A educação de alunos com autismo deve estar em constante evolução, incorporando novas práticas tecnológicas e tecnologias, potencial e inclusão, com adaptação e inovações corretas. Os alunos com autismo podem alcançar todo o seu potencial acadêmico e social. Né? E o material didático para adaptação, nós também podemos utilizar, né? Podemos utilizar da tecnologia para entrar em grupos de professores que têm material didático adaptado para nos auxiliar, não pegar o material pronto e passar para a sua sala de aula. Confere se ele bate, se
né, as habilidades que você está aprendendo com as crianças se bate com o ciclo de aprendizagem que você já estruturou, mas você pode utilizar de algumas coisas. O chat GPT pode nos auxiliar para fazer relatórios, né? Então a gente pode pesquisar, melhore meu relatório, dicas de atividade para essas crianças. Quando vai trabalhar alguma storytelling com as crianças, né, você pode descrever turma do terceiro ano com dificuldade de concentração ou precisando melhorar a socialização, me diga uma história para contar para ele sobre isso. Dá para ser personalizado, e ele manda certinho uma história de acordo com as necessidades. Quanto mais descrever, melhor. Então, por exemplo, turma do segundo ano, que é do Nordeste, turma do primeiro ano do Sul, dependendo do lugar, aborda as questões locais, né? Aborda, por exemplo, comida, o clima, enfim. E é mais específico com essas crianças. Você vai estar contando história de outra coisa. Mas as crianças podem ouvir com os olhinhos como se fossem para elas e auxiliar nesse processo. São as histórias sociais, bem utilizadas em autismo. Temos a tecnologia assistiva, né? Ela tem um impacto significativo na vida dos alunos com autismo, facilitando a comunicação, o aprendizado e a inclusão. Os recursos são dispositivos, equipamentos, produtos utilizados para aumentar e melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Então, tecnologia assistiva é tudo aquilo que pode facilitar para a criança. Aqui tem um exemplo, ó. Aqui é um para apertar as teclas, né? Então a criança tem essa adaptação porque às vezes não consegue fazer assim, ou aperta mais de uma, ou vai com a mãozinha aberta. Então assim ele tem a pinça a pega certinha para quem não tem o movimento de pinça e ele vai lá e carimba certinho. Então são as colmeias, isso que tá em cima das teclas são as colmeias e ele coloca certinho no buraquinho da colmeia para não apertar outra tecla junto. Ali em cima é um sistema que ele aperta. Então, por exemplo, sim é o roxo, o não é o verde. Então, é um sistema, pode ser de conversação, pode ser para um jogo, dá para ser adaptado a diversas questões, né? Em sala de aula, fora de sala de aula, até em casa. E aqui, o de baixo é para pega no lápis, né? Um auxílio para quem não tem a pinça ainda certinha, eles conseguem segurar assim só e vai conseguir manusear. Então, para, né, essa trajetória até chegar na pinça, se realmente é uma criança que não tem muita dificuldade, dá para ser utilizado essas tecnologias assistivas com ela para as questões motoras, né? E tem diversos outros tipos de tecnologia assistiva. Socialização interna. Dificuldade em entender e usar gestos, expressões faciais e linguagem corporal. Então, essa dificuldade nas expressões, né, na linguagem, às vezes alguém faz um gesto, a criança não entende, né, ou tá óbvio ali a questão da linguagem corporal, mas não entende. Então, trabalhar sempre essas coisas. Pode ter dificuldade em iniciar e manter conversas. Então, você está bem? Sim. Aí às vezes a pessoa espera, mas e você, tal? Tô bem também, o que você tá fazendo? Não, você perguntou se eu tô bem, eu tô. Mas você não vai perguntar se tá bem igual eu tô bem? Não, não tô a fim de saber, não tem esse senso de manter a conversa, né, e precisa ser trabalhado. Então são muitas coisas que nós aprendemos naturalmente com a sociedade, que para eles fala: "Nossa, mas que estranho, mas por que se sujeitam a perguntar se a pessoa tá bem, se não quer saber se tá bem?", né. Então pode ser um tipo de olhar para o mundo, tá errado? Não, é uma forma de olhar e normalmente é mais sincero, né, pode ser visto até como uma grosseria, mas não, é a forma de se olhar. Sensibilidade sensorial, né, que pode ser de visual, pode ser tato, pode ser questões de comer, né, sensibilidade na textura. Participação em atividades sociais pode aumentar. Participação em atividades. Ai, perdão. A participação em atividades sociais podem auxiliar a essa socialização da criança. Programas estruturados que ensinam habilidades sociais específicas, né? Então, ajuda a ter autoestima, reduzir sentimentos de isolamento, que é muito do que é repercutido em sala de aula. A criança se isola. Mas por que ela se isola? Quando ela tentou manter contato, o que aconteceu? Né? A autoestima da criança acaba sendo baixa, porque ela percebe que é diferente. Ela é diferente de um monte de gente que ela acha que é igual. Então, trazer histórias para as crianças, contar histórias,
músicas, no dia a dia, que todo mundo é diferente, né, ninguém é igual. Um usa óculos, outro não, um tem pele clara, o outro escura, um gosta de rosa, o outro de verde. O que seria de todos se todos gostassem das mesmas coisas, né? Todo mundo seria igual, não teria graça nenhuma do mundo. E essa que é a graça, é a diversidade. Ferramentas visuais que ajudam na compreensão e na prática de habilidades sociais, né? Trazer sempre as ferramentas que podem auxiliar as crianças, se for crianças menores ou que realmente não tenha a, não seja verbal, né? Não possua a fala, trazer os rostinhos, feliz, triste, bem claro, bem dinâmico para as crianças entenderem. Tomar cuidado com crianças mais velhas, né, de não infantilizar o ensino, não é porque ela não fala que ela ainda é criança pequena. Tomar cuidado para nunca infantilizar as crianças que são mais velhas. Né, programas de conscientização e palestras informativas, atividades de integração. Então, por exemplo, você é professor de educação física, terapeuta, professor de sala de aula, junta os seus conhecimentos e passa isso para alguém, pede um HTPC, meia horinha, para conseguir transmitir o que você sabe sobre isso, as vivências que você tem em sala de aula sobre isso, que podem auxiliar o seu colega próximo que está ali. E aqui está sobre a socialização, né, eh, sobre a igualdade e a equidade. Igualdade seriam todos iguais, com todos o mesmo instrumento, fornecendo as mesmas coisas, e não é assim que funciona. Como todo mundo é diferente, né, temos ali o exemplo do cadeirante, temos o exemplo da criança e temos o exemplo ali na bicicleta. Cada uma de um jeito, e com o instrumento correto da pessoa, todos, se mantém a equidade, a gente tem que pensar nisso. Não é para ser igual para todo mundo, "Ai, todo mundo vai ganhar folha azul hoje", mas se aquela criança só gosta de verde, só faz atividade na folha verde, por que que a dela não pode ser a verde? Né, por que que tem que ser desse jeito? A não ser que seja uma bandeira que se trabalha com as cores certinho, né, mas tem que ser flexível, né, os professores têm que ter mais flexibilidade no olhar, perceber a demanda da criança, né. Desafios no sistema educacional. Então, barreiras, né, as barreiras são diversas. Pode ter barreiras físicas, que é dificuldade para andar, barreiras sociais, e, que envolvem questões de exclusão mesmo, né, acreditar que a criança não é capaz, que não consegue fazer. Então a gente tem que sempre se atentar às barreiras, para não ser um impedimento para a criança se desenvolver. A importância de abordar esses desafios para promover a educação inclusiva e equitativa. Então, abordar com todos. Aconteceu algo em sala de aula, aborde com todas as crianças. Não é apontar o dedinho para a criança que fez algo errado, né, o que julgou o amigo, mas sempre considerar, né, ou trazer por meio de uma história, né, dá para pesquisar uma história, montar uma história para a criança, e contar sobre você. Ai, uma vez eu era pequena, fizeram isso comigo, eu fiquei tão chateada, minha mãe conversou comigo, eu me acalmei depois. Né, tentar sempre trazer isso, mas nunca deixem de se falar. A gente tem que abordar sempre os desafios para conseguir, parear com as crianças e ser sinceros com eles, porque não adianta a gente, deixar de falar. Eles vão entender, né, não é apontar o dedo pra criança especial também, falar: "Ó, ela tem dificuldade, ela precisa de adaptação, ela é diferente, então a gente tem que fazer assim", não é assim também. Mas é falar assim: "Olha gente, se ela tá precisando, a gente pode fazer isso por ela, interagir com todos, né. Olha, isso não foi legal, porque ela precisou de uma ajuda e talvez você poderia ter fornecido que você estava perto dela, quando for assim, fica atento, né, pode ser importante para vocês". Então sempre trazer o que a criança pede. Sempre pensa nisso. Eles terem um olhar diferente, mas não que aquela criança seja diferente, né. Ela pode ter uma necessidade maior, mas ela faz parte da sala de aula. Ela ainda é um aluno de tal sala, da tal escola, assim como todos. Dificuldade em adaptar o currículo tradicional às necessidades dos alunos, né. É um desafio do sistema educacional, porque temos diversas coisas, escassez de material didático adaptado e ferramentas de apoio adequada. Então o professor vai adaptar.
Às vezes não tem um material didático ali em mãos fácil para ele, né. Tem que usar uma ferramenta para adequar e tem escassez essas ferramentas de apoio também, muitas vezes de profissionais que poderiam auxiliar, né. Necessidade de recursos visuais tecnológicos específicos que muitas escolas não possuem, sensibilidade e estímulos sensoriais que podem afetar o comportamento e a concentração, insuficiência de formação específica para educadores sobre o autismo, falta de treinamento contínuo em estratégias de ensino e manejo comportamental. Estratégias didáticas. Cada indivíduo é único, o ambiente deve ser acolhedor, é importante avaliar os pontos fortes, adaptar o conteúdo, se necessário, com suporte visual, histórias sociais. A linguagem deve ser clara, direta e simples. As rotinas devem ser estruturadas e se atentar à regulação emocional e sensorial da criança. Atenção aos estímulos, né? Os estímulos podem ser auditivos, visuais, olfativos, gustativos, táteis, vestibulares, que incluem, né, o equilíbrio e o movimento, a percepção, proprioceptivos, que é a sensação do corpo, como que a criança se sente. Então, sempre prestar atenção nos estímulos, porque pode haver uma sobrecarga de estímulos aí, e deve se manter a atenção para a criança não entre em estresse desnecessário. Comportamento, as funções do comportamento. Para obter, itens de preferência, obter atenção, eliminar eventos aversivos ou sensorial. Pode ser que, então, ela deseja um objeto, ela se comporte dessa forma. Ela quer atenção, se comporte de uma forma. Tem um evento aversivo, um ruído, aí a criança começa a gritar. É um comportamento, a função do comportamento de acordo com o que está acontecendo. Ou sensorial, né? Uma percepção do todo. O reforço positivo é uma técnica de comportamento que utiliza recompensas para incentivar a repetição de comportamentos desejados. Então, ela funciona assim: tem a identificação do comportamento. Primeiro, a gente tem que observar e identificar o que você quer reforçar. O que a criança está precisando reforçar. A partir disso, você pensa numa recompensa. E ela tem que ser fornecida imediatamente. Tem que ser logo após que o comportamento ocorrer, porque senão ela perde a função. Então, a criança pediu água. Ah, ai, ótimo! E aí você já dá água para ela. Consistência. Tem que ser consistente em aplicar o reforço positivo sempre que o comportamento ocorrer. Então, tem que tentar. É uma manipulação desse comportamento, né? Então a criança está tendo um comportamento que não é adequado para aquela situação. Então você vai ter um manejo de comportamento ali, vai conseguir guiando e ela entendendo que se ela fizer dessa forma, ela pode ganhar mais rápido, vai ser mais acessível, vai ser mais prático para ela, e assim você vai tendo esse manejo de comportamento. Tipo de recompensas: elogios verbais, recompensas tangíveis, adesivos, né? Ou atividades. Também tem recompensa de comidas comestíveis, mas, a gente não usa, né, ainda mais com criança, não é muito utilizado. Mas, por exemplo, para cachorro, a gente usa um petisco ali quando pula, quando faz alguma coisa, também é uma recompensa. Os benefícios, né, motivação, autoestima e um ambiente positivo. Se você consegue fazer um manejo de comportamento, né, de um comportamento que não é adequado para a sala de aula, tudo fica mais leve, o professor consegue explicar melhor, é mais acessível para todas as crianças. Dicas: seja específico com o comportamento que está sendo recompensado. Então, sempre que você der, ele acabou de pedir água, você vai dar a água para ele, ou a recompensa verbal, o elogio verbal, porque é isso que ele sabe que ele pediu certo. Então, tem que ser específico para a criança conseguir localizar o que está sendo pedido, o que está sendo recompensado de acordo com o que ela solicita. Variar as recompensas para manter o interesse da criança. Toda vez que você fala: "Ai, muito bem, muito bem, muito bem", então ela entender que não, uma vez você fala muito bem, uma vez você ganha um adesivo, uma vez você vai ganhar 5 minutos no tablet. Então nossa, vai ser instigante, "o que será que eu vou ganhar agora?". E aumenta esse desejo de estar sempre pedindo, solicitando cada vez melhor. E solicite dela melhor, não vai ficar ouvindo "ah" o resto da vida. Mas quando ela falar "agu", aí você fornece. E evite depender exclusivamente de recompensas materiais, né. Então, se você nem sempre tiver material em mão, como você pode fazer? Então você, usar elogios verbais ou atenção mesmo, uma atenção com a criança: "Olha, eu gostei do que você fez", né. Seja sincero com ela, explique sobre isso, dê uma atenção.
Pessoas com autismo tendem a interpretar linguagem de forma literal, entendendo as palavras e frases exatamente como são ditas, sem captar significados implícitos ou figuras de linguagem. Para onde vocês acham que a humanidade está indo? Para a frente, é claro. Ah, mas a frente é para lá. Lá não é frente. Ah, mas é minha frente. A tua frente não é minha frente, não. Aí ela diz: estou começando a entender porque é tão difícil a humanidade ir para frente. Porque cada um tem um ponto de vista, né? E tá tudo bem. E ela captou, no caso, né, uma mensagem dali. Mas às vezes uma tirinha dessa, num contexto fora do contexto, ou que não foi previamente explicado para a criança, pode ser difícil. Então, tomar cuidado com mensagens que não são claras, somente em questão de avaliação com a criança. O hiperfoco, né? Hiperfoco é intensa concentração em uma atividade ou interesse específico comum em pessoas com autismo. Pode se manifestar em interesses muito específicos. Tendência a explorar um interesse em grande profundidade, acumulando muito conhecimento e habilidades sobre esse assunto. Capacidade de se concentrar profundamente em um tema ou tarefa por longos períodos. E aqui vai uma dica de uma série, típico, ela conta sobre a vida de um menino, né, um adolescente com autismo. Ele navegava, os desafios da adolescência e ele buscava um relacionamento romântico e a sua independência. Então, trabalha também as questões dos pais, como os pais veem isso, a irmã dele, como que ela trata isso. E a trama explora as interações com a família, a sociedade e as dinâmicas familiares, desafios com o autismo também, e é bem bacana. Ele tem hiperfoco em pinguins. Então ele sabe a raça, o tipo de todos os pinguins e gira em torno disso. A rotina também é uma estratégia didática a ser feita em sala de aula e serve para todas as crianças. Ela possui a previsibilidade e segurança, facilita a transição de uma atividade para outra, desenvolvimento de habilidades, reduz comportamentos desafiadores, promove a independência e suporte emocional. O processo de avaliação adaptado às necessidades individuais do indivíduo com autismo, levando em conta suas habilidades, desafios e estilos de aprendizados únicos. Avaliar de maneira que reflita as habilidades e conhecimento do aluno. Então, a avaliação personalizada é crucial para criar um ambiente educacional inclusivo e eficaz para os alunos com autismo. Ela permite uma compreensão profunda das necessidades e habilidades individuais, facilitando a elaboração de planos de ensino adaptados e monitoramento contínuo desse progresso. Então, aqui tem uma imagem para deixar explícito o que foi dito. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Então, imagina numa sala de aula, você tem vários alunos e você dá um tipo de avaliação, é escalar árvore, né? Como que o peixe faz? Como que o elefante faz, né? Então, tem uns que vão conseguir facilmente, que nem macaco, tem uns que vão conseguir com muita dificuldade. E aí, quem não consegue, né? Não é justo para todos. Então, pensar na avaliação, o que você está solicitando para avaliar a criança? A prática de motricidade fina. Então, incorporar atividades que desenvolvam a coordenação motora fina, né, usar lápis grosso, traçar letras, recorte, colagem, usar cola, modelagem e imitação. Então, a criança aprende por modelagem e imitação. Quando você faz, ele tende a imitar. Então, sempre tentar dar um exemplo, colocar um colega do lado que pode dar um exemplo para a criança, né, dar uma mão se necessário, não fazer por ele, mas estar atento ali, demonstrar o progresso de escrita e permitir que o aluno imite, né? Então, fazendo a escrita junto com ele, faz na lousa, agora vocês fazem. Modelagem de escrita de letras, palavras, escrita guiada. Tudo isso serve para realizar a modelagem. Design universal para aprendizagem, é o DUA. Então, é sobre isso, não adaptar para a criança com autismo, mas adaptar para a sua turma. E se nela tem uma criança com autismo, adapte para a turma de acordo com as necessidades da turma, que vai ser, no caso, levando em consideração essa criança. Então, planejar o ensino de modo que seja acessível e eficaz para todos os alunos. Então, fica muito mais fácil, você não precisa ter a adaptação da atividade para a criança, é só fazer uma atividade que a criança consiga se relacionar, interagir junto, né? Realizar junto. Não é necessário uma adaptação para ela, se levar em consideração todo. Logo, lógico que algumas atividades não podem ser adaptadas sempre assim, né? Tem que, às vezes, ter escrita e a criança não consegue, mas sempre que possível, faça atividades todos juntos, sem a adaptação.
A chave para o sucesso na educação de alunos com autismo é a adaptabilidade e flexibilidade nas estratégias de ensino. Então, eu selecionei 3 estudos de caso para a gente conversar junto. Primeiro é o João, tem 14 anos, está no espectro, e é de uma escola pública de ensino fundamental da 8ª série. O João tem QI dentro da média, enfrenta desafios em habilidades sociais, de comunicação, tem interesse intenso por astronomia e apresenta comportamento repetitivo, como alinhar os objetos. Então, a descrição do caso de um adolescente com autismo demonstra habilidade cognitiva acima da média em seu campo de interesse, mas enfrenta dificuldade de interação social e atividades escolares. Ele é extremamente interessado em astronomia, que reflete seu conhecimento aprofundado sobre o tema. Então, por exemplo, nesse caso, dá para se criar um projeto, um momento da aula, em que o João pode falar o que ele acha sobre astronomia, né, deixar ele contar um pouquinho sobre isso, ou fazer grupos e o João vai liderar para fazer uma maquete junto à sala toda sobre astronomia. Dá para ser guiado a uma atividade, ainda mais por ser criança mais velha, que ele consiga tomar a frente um pouco e saber que essa diferença dele é o que fez ele conseguir isso. A próxima é a Ana, ela tem 5 anos, também no espectro, está numa creche com classes de educação infantil. Ana apresenta atraso de linguagem e dificuldade na interação social. Ela tem um interesse intenso por carros e é muito sensível a ruídos. Ana é uma criança pequena com autismo, demonstra desafios em comunicação, habilidades sociais, tem interesse marcante por carros, frequentemente utiliza objetos relacionados a carros como meio de conforto e entretenimento. Ela também é sensível a ruídos altos que podem causar desconforto e reações emocionais. Então, para a Ana, ela tem dificuldade de interação social e na linguagem. Se fizer fichinhas igual o PECs, né? A fichinha de comunicação, auxilia nessa linguagem para ela. Dá para ser feito, como ela tem reações emocionais, fazer como se fosse uma pista de carrinho com a largada e com a chegada. Então, cada vez que ela consegue tentar se manter mais calma, mais tranquila, ela ganha uma rodada. Quando ela chegar no fim, ela ganha um adesivo de carro, por exemplo, ou um carrinho, né, o que for acessível, caso para a escola. Mas fazer um jogo disso, ela tentar se autoperceber, mesmo sendo pequena, né, ela tentar se autoperceber: "Olha, isso é um barulho, já vai passar", tenta se acalmar, fazer o uso de fone, se necessário, conversar com a família, e fazer esses combinados. E se ela cumprir os combinados, ela pode ganhar algo em troca, né. Por fim, o Lucas tem 10 anos, no espectro, escola de ensino fundamental na 5ª série. Lucas é um menino com habilidades cognitivas dentro da média, enfrenta dificuldade em habilidades sociais e regulação emocional. Tem interesse profundo em dinossauros e demonstra dificuldade em atividades acadêmicas que exigem habilidades organizacionais. E dá para ser, então, por exemplo, vai montar uma continha, a criança pode estar com dificuldade. E aí você pode, relacionar com os dinossauros. Então, se você tem 14 dinossauros, mais 5 dinossauros, montar junto com ele. Ou aqui, esse é o dinossauro da dezena, um dinossauro que começa com D, esse da unidade, né, e coloca alguma coisa ali, fazer essa adaptação para ele. Não precisa ser necessariamente todas as vezes, ou uma folha só, uma folha com essa adaptação, que ele pode apagar diversas vezes, passar na plastificadora uma folha A4 normal, vira uma luzinha, dá para fazer essa adaptação também. Então, sempre tentar relacionar. O hiperfoco não é ruim, mas é uma adaptação que a gente pode utilizar em sala de aula. É multidisciplinaridade. Então, o que é isso? É a colaboração de diferentes profissionais de áreas diversas para abordar as necessidades complexas de uma pessoa. Cada profissional contribui com uma perspectiva única, oferecendo um plano de intervenção completo e eficaz. Tratamento integrado e intervenções simultâneas e complementares podem acelerar o desenvolvimento e adaptação de habilidades. A integração entre diferentes especialistas é fundamental para promover um ambiente de aprendizado inclusivo e adaptado às necessidades do aluno. Então é isso, juntos construímos um futuro mais informado e conectado. Muito obrigada. Esse é o meu Instagram, caso tenha interesse. Sempre que possível, eu coloco alguns vídeos sobre atividades, dinâmicas com as crianças. E essas são as referências.